Olá, meu nome é Caleb, e se hoje consigo contar essa história, é apenas porque algo em mim se recusa a deixar o silêncio tomar conta. Talvez escrever ou falar seja a única forma de manter a sanidade diante do que aconteceu. Tudo começou numa tarde nublada, dessas em que o céu parece pesar sobre a gente. Eu estava sentado na varanda da minha casa, olhando a serra ao longe. Sempre tive uma obsessão por aquele ponto específico, onde o sanatório se esconde como uma cicatriz antiga. Desde criança ouvia histórias sobre aquele prédio. Meus avós falavam em sussurros, como se até mencionar o nome trouxesse azar. Diziam que era um lugar maldito, onde médicos do início do século XX experimentaram com coisas que não deveriam ser tocadas por mãos humanas. Muitos acreditavam que as mortes ocorridas ali, pacientes, enfermeiros, até visitantes, não passavam de acidentes ou doenças da época. Mas eu sempre soube que havia algo a mais. Uma energia estranha emanava daquele monte, como se fosse uma fogueira apagada, mas ainda fumegante. Foi numa dessas tardes, embalado pela curiosidade e pela sensação de que algo me chamava, que decidi reunir meus amigos. Noah foi o primeiro a aceitar. Ele é o tipo de pessoa que nunca recusa uma aventura, mesmo que saiba que vai acabar mal. Tem aquele riso nervoso que sempre aparece quando está prestes a se meter em encrenca. Lara hesitou. Sempre foi mais cautelosa, o tipo de pessoa que analisa os riscos antes de dar um passo. Mas acho que, no fundo, queria provar a si mesma que os medos eram só histórias de infância. Já Ícaro foi diferente. Quando lhe contei, ele não sorriu, não demonstrou medo, apenas me olhou fixamente e disse: "Esse lugar não gosta de ser lembrado, Caleb, mas se vamos, eu vou junto." Eu não sei dizer por que confiei tanto na minha ideia. Talvez fosse orgulho, talvez fosse uma voz dentro de mim antiga e persistente que dizia: "Vá até lá, descubra." O convite que fiz não foi apenas um chamado para uma exploração, foi quase um pacto. Quando marquei o dia e a hora, senti que já não havia como voltar atrás. Enquanto falávamos sobre a expedição, descrevendo o que poderíamos encontrar, corredores em ruínas, arquivos esquecidos, talvez objetos antigos cobertos de poeira, havia sempre uma pausa incômoda quando alguém mencionava os boatos dos rituais. Alguns diziam que os médicos faziam experiências com pacientes para prolongar a vida. Outros, que o lugar era usado como fachada para encontros de sociedades secretas. Mas o que mais me perturbava eram os relatos de quem jurava ter ouvido vozes vindas das janelas quebradas, mesmo décadas depois de o sanatório ser fechado. Naquela noite, deitado na cama, pensei em desistir. A imagem dos meus amigos rindo, confiando em mim, pesava. Mas o sono não vinha. Apenas a sensação de que algo no escuro me observava e aguardava. No fundo eu sabia. A decisão já tinha sido tomada muito antes de eu abrir a boca. Eu só estava obedecendo a um chamado que não compreendia. O caminho até o sanatório foi cansativo, mas nada nos preparou para a sensação que nos dominou ao atravessar o portão principal. O ferro estava torto, quase caindo, como se tivesse resistido a décadas de vento e abandono. Empurrá-lo foi como acordar algo que preferia continuar adormecido. Entramos em fila, cada um com sua lanterna. O ar tinha um cheiro que não se esquecia facilmente. Um misto de mofo, terra úmida e algo metálico, talvez ferrugem ou sangue antigo que jamais se apagou das paredes. Os corredores eram estreitos, forrados por ladrilhos quebrados e rachaduras que formavam veias no concreto. O teto gotejava em pontos isolados, criando pequenas poças que refletiam nossa luz trêmula. Cada passo produzia um eco que parecia multiplicar nossos movimentos, como se andássemos acompanhados por presenças invisíveis. Lara foi a primeira a comentar. "Parece que o prédio respira", sussurrou, quase arrependida de colocar em palavras o que todos sentíamos. De fato, era como se o lugar tivesse um ritmo próprio. O silêncio não era apenas ausência de som, era algo mais denso, algo que se impunha. Nossas respirações, os rangidos de nossas botas no chão, tudo parecia inadequado, quase profano. Ícaro caminhava um pouco à frente, observando atentamente cada detalhe.
Ele parava em algumas portas, abria devagar, olhava dentro e fechava sem dizer nada. Quando perguntei o que via, apenas murmurou: quartos que não querem ser lembrados. Havia algo inquietante nas salas. Algumas estavam vazias, com camas enferrujadas e colchões destruídos por ratos e infiltrações. Outras, porém, guardavam objetos que não deveriam estar ali. Cadeiras perfeitamente alinhadas, uma mesa coberta de frascos quebrados, uma parede ainda marcada por anotações médicas quase ilegíveis. Noah, tentando quebrar o clima, fez piada. Aposto que, se abrirmos mais uma porta, vamos encontrar um paciente esperando consulta. Ninguém riu. A piada caiu no chão pesado, como as lascas de reboco que se desprendiam das paredes. Enquanto avançávamos, percebi que o ar ficava mais frio, como se a própria estrutura nos levasse para um ponto central. Era como caminhar pelas entranhas de um corpo adormecido. As portas enfraquecidas, mal sustentadas pelas dobradiças, rangiam com o vento, emitindo gemidos que soavam como vozes distantes. Foi então que algo curioso aconteceu. Chegamos a um corredor mais amplo, onde o teto havia parcialmente desmoronado, deixando entrar a luz cinzenta da tarde. Ali, por um instante, o sanatório pareceu revelar sua verdadeira face, uma mistura de ruína e resistência, como se a própria construção lutasse contra o esquecimento. Eu me aproximei de uma parede coberta de musgo, e ao tocar a superfície fria, senti uma vibração mínima. Era quase imperceptível, mas estava lá. Não era apenas um prédio abandonado. Havia algo pulsando por baixo, algo que se mantinha vivo. Ninguém ousou falar mais. Cada passo era mais cuidadoso, cada olhar mais atento. A sensação crescia dentro de mim. Não estávamos explorando um lugar morto. Estávamos perturbando algo que nos observava em silêncio. E esse silêncio parecia mais ameaçador do que qualquer grito. Chegamos a uma ala diferente do sanatório, onde o corredor se estreitava até se tornar quase um funil. O cheiro de ferrugem e umidade era mais forte ali, como se todo o metal do prédio estivesse apodrecendo ao mesmo tempo. A luz das lanternas dançava nas paredes mofadas, revelando símbolos riscados, talvez por vândalos, talvez por alguém que realmente quis deixar um aviso. Foi Noah quem de repente apontou para a frente. "Ei, olha aquilo!" No fim do corredor, escondido como um segredo que não queria ser revelado, estava ele, o elevador. A porta de metal estava tomada por ferrugem, mas ainda sólida, como se resistisse a tudo que havia ruído ao redor. Era estranho. Enquanto o restante do prédio parecia estar se dissolvendo em pó e escombros, o elevador permanecia ereto, imponente, quase esperando por nós. "Isso não faz sentido", disse Lara, se aproximando com cuidado. "Esse lugar não tem energia há décadas. Como esse elevador ainda está aqui, inteiro?" Ícaro não respondeu de imediato. Apenas passou a mão sobre a porta, sentindo a textura áspera da ferrugem. Depois murmurou: "Nem tudo que se mantém de pé obedece às mesmas leis do resto." Arrepiei-me com aquelas palavras. Noah, sempre o mais impulsivo, procurou um jeito de abrir a porta. Empurrou, puxou e, com um gemido metálico, ela se abriu, revelando o interior. O que vimos lá dentro nos deixou sem palavras. O elevador estava gasto, sim, mas não tanto quanto o esperado. As paredes de metal estavam manchadas, porém ainda firmes. Os botões, cobertos por uma película de poeira, brilhavam quando a luz das lanternas passava por eles, como se aguardassem um toque. Era como entrar em uma cápsula que não pertencia ao tempo. Lara respirou fundo. "Parece novo demais para estar aqui." Dei um passo para dentro e o ar mudou imediatamente. Havia algo diferente ali dentro, uma sensação quase magnética. O silêncio que reinava nos corredores parecia ainda mais pesado no interior do elevador. Eu tinha a impressão de que o espaço estava isolado, como se as paredes nos separassem de tudo que conhecíamos, inclusive do próprio prédio. Ícaro entrou em seguida, sem hesitar. Ele olhou para os botões com atenção e foi então que percebemos os rabiscos. Na lateral, alguém havia arranhado a superfície metálica, formando palavras e números desordenados. Não eram simples pichações, eram instruções, uma sequência quase ritualística. Os números correspondiam a andares específicos:
4, 2, 10, 5. Ao lado, uma anotação torta. Não fale com ela. Um arrepio percorreu minhas costas. Isso parece algum tipo de código, falei, tentando dar racionalidade ao que via. Noah riu, nervoso. Ah, claro. O famoso manual de uso para amaldiçoar a sua vida, ele disse, mas o riso não convenceu ninguém. Lara franziu a testa, visivelmente perturbada. Vocês não acham estranho demais isso estar aqui? Quero dizer, quem gastaria tempo gravando isso em um elevador abandonado? Ícaro manteve-se em silêncio, tocando com a ponta dos dedos os números riscados. Seus olhos refletiam algo que não consegui decifrar, curiosidade, medo ou um reconhecimento antigo. De repente, as portas começaram a ranger sozinhas, fechando-se lentamente até que estávamos todos dentro. O estrondo ecoou e o ar pareceu desaparecer por um instante. Ficamos parados, respirando com dificuldade, até que Noah, tentando aliviar a tensão, estendeu a mão para o painel de botões. E se a gente tentar? Nem pense nisso, interrompeu Lara, agarrando o braço dele. Você viu o que está escrito. Isso é um ritual. Ele riu outra vez, mas suas mãos tremiam. Ritual? É só uma história. Gente entediada que inventa essas coisas. Eu queria acreditar nisso, de verdade. Mas havia algo no ar. Algo que me dizia que, se apertássemos aquele primeiro botão, o elevador responderia, mesmo sem energia, mesmo depois de décadas abandonado. E naquele momento, senti que já não era uma questão de se, era apenas questão de quando. As portas do elevador se fecharam com um estrondo metálico que reverberou por dentro do meu peito. Por um instante, o som foi tão alto que parecia o próprio prédio protestando contra nossa presença. Ficamos imóveis, nossas lanternas tremulando contra as paredes manchadas, até que percebi que o silêncio havia se tornado ainda mais denso, quase sufocante. Foi Lara quem iluminou a lateral do elevador e deixou escapar um suspiro curto. Meu Deus, vocês estão vendo isso? A luz revelou inscrições espalhadas pelas paredes de metal. Não eram desenhos comuns, tampouco simples rabiscos de vândalos. Eram arranhões profundos, feitos com força, talvez com algo afiado. As letras eram irregulares, mas legíveis, instruções, como um manual sinistro gravado para durar. Aproximei-me e li em voz baixa, quase sem querer. 4º andar, 2º andar, 10º andar, 5º andar. Não fale com ela. Meus olhos seguiram os riscos e percebi que não era apenas uma sequência. Havia frases quebradas, quase como avisos ou comentários de quem deixou aquilo. Ela entra aqui. Não é humana. Se sair, nunca volta igual. A garganta secou. Noah riu nervoso, tentando disfarçar o arrepio. É sério? Esse é o tal jogo do elevador? Vi um vídeo sobre isso uma vez. Era só uma creepypasta idiota. Ícaro não respondeu de imediato. Tocou a superfície riscada com a ponta dos dedos, como se sentisse algo além do metal frio. Seu olhar estava distante, perdido. Isso não é brincadeira. Alguém esteve aqui e quis que outros soubessem o que esperar. Lara recuou até encostar as costas na porta fechada. Sua voz saiu baixa, quase quebrada. Mas e por quê? Quem faria isso? Apontei para os arranhões mais fundos. Alguém que não queria esquecer, ou queria avisar, mas não tinha outro jeito além de deixar registrado aqui. Um silêncio desconfortável tomou conta do grupo. Foi Noah quem quebrou a tensão, rindo novamente, um riso que não tinha nada de genuíno. Então quer dizer que, se a gente apertar os botões na ordem certa, o elevador vai se mexer sozinho e... Pronto, somos levados para outra dimensão? Ele se aproximou do painel, passando a mão pelos botões cobertos de poeira. Olhem, ainda estão aqui. 10 andares. Funcionando ou não, isso é ouro. Se a gente gravasse um vídeo disso, ia bombar. Lara avançou e segurou o braço dele com força. Isso não é piada, Noah. Não percebe? Até agora esse prédio estava morto. Mas aqui dentro, parece que tudo está esperando por nós. Eu queria intervir, dizer alguma coisa que trouxesse razão àquele momento, mas não consegui, porque no fundo sentia o mesmo que ela. O elevador não era apenas uma máquina esquecida no tempo.
Ele pulsava de alguma forma. A energia ali dentro era diferente, como se estivéssemos em um espaço suspenso entre o mundo real e algo que não devia ser acessado. Ícaro, então, falou pela primeira vez em minutos. Se fizermos isso, não vai ter volta. Todos o olharam e percebi que ele não falava apenas por medo. Havia certeza em sua voz, mas Noah sorriu, desafiador. Então que seja. Vamos ver até onde esse ritual vai. E naquele instante, todos nós soubemos que ele não estava apenas brincando. Estávamos prestes a colocar os dedos em botões que não deviam ser pressionados. Quando Noah estendeu a mão para o painel, o ar dentro do elevador pareceu mudar. Eu poderia jurar que a temperatura caiu alguns graus. A respiração de todos ficou visível, uma névoa tênue no ar fechado. Era como se a própria máquina tivesse percebido nossa decisão. Primeiro o quarto andar, né? Disse ele com um sorriso nervoso. Lara tentou impedi-lo, mas era tarde. O botão do quarto andar afundou com um estalo seco e um brilho fraco percorreu o painel, como se uma energia esquecida tivesse sido despertada. Não havia eletricidade no prédio, não poderia haver, e mesmo assim, o elevador tremeu, rangendo, e começou a subir. Ninguém disse nada. O silêncio foi preenchido apenas pelo som metálico das engrenagens velhas, rangendo como ossos moídos. O elevador parou. As portas se abriram lentamente, revelando algo impossível. Do lado de fora, não havia ruínas. Havia janelas altas, intactas, limpas, como se o tempo nunca tivesse passado. Através delas podíamos ver um céu noturno profundo, cravejado de estrelas, embora lá fora ainda fosse manhã. Eu chequei meu relógio, olhei para meus amigos esperando alguma explicação. Nenhum de nós encontrou palavras. Isso não faz sentido, Lara murmurou, agarrando o braço de Ícaro. O corredor à frente parecia chamar, mas nenhum de nós ousou sair. Havia uma sensação de que, se dessemos um único passo para fora, o céu nos engoliria. Noah, ainda tentando manter a coragem, riu sem graça. Ok, isso foi estranho. Vamos continuar? Sem esperar resposta, ele pressionou o botão do segundo andar. Desta vez, a descida foi mais rápida, mas o som das engrenagens soava como gritos distantes. Eu fechava os olhos a cada sacolejo, imaginando cabos arrebentando e a queda inevitável. Mas o elevador parou suavemente, como se obedecesse a uma lógica que não era mecânica. As portas se abriram. O corredor do segundo andar não estava em ruínas. Ao contrário, estava intacto, como se o sanatório ainda estivesse em funcionamento. Cadeiras alinhadas, móveis de madeira polida, papéis sobre mesas. Até mesmo um relógio de parede marcava as horas, embora seus ponteiros não se movessem. Mas o mais perturbador era o cheiro, não de mofo ou ferrugem, mas de éter e desinfetante, como se o hospital estivesse pronto para receber pacientes naquele instante. Lara recuou, o rosto pálido. Vocês estão sentindo isso? É como se ainda houvesse gente aqui. Eu também sentia. Havia algo nos observando daquele corredor, ainda que invisível. O ar parecia denso, preenchido por presenças silenciosas. Não sombras, não vultos, mas algo que respirava junto conosco. Ícaro aproximou-se da porta, mas não atravessou. Apenas olhou para dentro, fixamente, como se visse mais do que nós. Depois voltou-se para mim e disse em voz baixa: "Esse lugar não é uma lembrança, é uma repetição." Antes que pudéssemos reagir, Noah apertou o botão do 10º andar. A subida foi mais longa, mais lenta. O som das engrenagens parecia um gemido contínuo, interminável. Lara fechava os olhos e apertava as mãos, enquanto Ícaro se mantinha imóvel, respirando fundo, como se preparasse para algo inevitável. Quando as portas se abriram no 10º andar, vimos um corredor ainda mais estreito, iluminado por uma luz amarela fraca. No fundo, uma sombra. Eu pisquei, tentando ajustar a visão. A figura estava distante, imóvel, até que levantou o braço e acenou. Não foi um gesto violento ou ameaçador. Foi um aceno lento, quase amigável. Mas havia algo profundamente errado nele. O movimento parecia repetitivo, como se estivesse sendo reproduzido inúmeras vezes, sem alma,
sem intenção real. Noah deu um passo à frente, mas Ícaro o segurou com força. Não responda, fiquei paralisado. O braço daquela figura continuava a balançar, convidando, insistente. O ar do elevador ficou mais pesado, quase impossível de respirar. E então Noah, sem pensar, murmurou: "Quem é?" A figura parou imediatamente de acenar. Ficou imóvel como uma estátua. E antes que qualquer um de nós pudesse reagir, Noah apertou o botão do 5º andar. As portas se fecharam e o elevador começou a descer, carregando conosco não apenas nossos corpos, mas a sensação de que já havíamos ultrapassado um limite invisível. Quando as portas do elevador se abriram novamente, revelando o 2º andar, a sensação de que estávamos em um lugar que não obedecia às regras da realidade tornou-se esmagadora. Dessa vez, o corredor não parecia apenas intacto. Ele estava vivo. As lâmpadas fluorescentes no teto piscavam, emitindo uma luz fria, mas contínua, como se nunca tivessem deixado de funcionar. O piso estava limpo, encerado, refletindo nossas lanternas como se tivesse sido polido naquela manhã. Quadros com fotografias antigas decoravam as paredes. Médicos em jalecos, pacientes sorridentes e até uma imagem em grupo que mostrava dezenas de rostos olhando fixamente para a câmera. Noah foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Isso não pode ser real", murmurou, sua voz ecoando pelo corredor. Lara segurava a lanterna com as 2 mãos, o facho tremendo. Não estamos mais no mesmo prédio, mas estávamos. Eu sentia que estávamos. O cheiro denunciava: éter, álcool, um leve toque de fumaça de cigarro, como se algum médico tivesse acabado de sair de uma consulta. E ao fundo, um som quase imperceptível, o tic-tac de um relógio. Ícaro avançou alguns passos até a linha do limiar, sem atravessar completamente. Ele ergueu o rosto, como se respirasse fundo, tentando sentir algo além do que os olhos mostravam. "Isso não é o passado", disse, finalmente. "É o que ficou preso aqui." Olhei novamente para os quadros na parede. O mais próximo mostrava um grupo de enfermeiras, todas alinhadas. Suas roupas eram impecáveis, seus sorrisos congelados. Mas ao iluminar a imagem mais de perto, percebi que os olhos de uma delas pareciam seguir a luz. "Vamos sair daqui", disse Lara, firme. "Por favor." Noah, porém, parecia hipnotizado. Ele deu um passo adiante, cruzando o limiar do elevador. O chão rangeu sob seu peso como se estivesse vivo, como se o prédio tivesse notado sua presença. "Olhem!" Ele apontou para uma sala aberta ao lado. A sala era um consultório. Uma mesa de madeira envernizada, papéis empilhados, uma cadeira de rodas encostada ao canto. E sobre a mesa, um estetoscópio reluzia sob a luz, como novo. "Isso é impossível", eu disse, quase sem voz. Noah entrou, ignorando nossos chamados. Ele pegou o estetoscópio com as mãos trêmulas, rindo. "Está perfeito, como se alguém tivesse deixado aqui para mim." "Larga isso!" gritou Lara, mas sua voz saiu abafada, como se o ar tivesse engolido o som. Ícaro não se moveu, apenas observava, os olhos fixos em Noah até que murmurou: "Se você levar algo daqui, talvez não saia igual." A frase fez o coração disparar no meu peito. Naquele instante ouvi um som baixo, distante, vindo do fim do corredor. Passos. Não eram ecos nossos, eram outros, firmes, cadenciados, cada vez mais próximos. Lara agarrou meu braço com força, a lanterna quase caindo de sua mão. "Caleb, tem alguém aqui." Olhei para o fundo do corredor. Nada. Mas os passos continuavam, implacáveis. Noah, finalmente percebendo o perigo, deixou o estetoscópio cair sobre a mesa. O objeto bateu na madeira com um estalo que pareceu ecoar por todo o andar. No mesmo instante, todas as lâmpadas do corredor piscaram ao mesmo tempo. O ar ficou mais pesado, carregado, e os passos cessaram. Um silêncio absoluto tomou conta. Foi Ícaro quem nos trouxe de volta à realidade. "Entrem, agora." Puxamos Noah de volta para dentro do elevador. Ele resistiu por um segundo, como se estivesse hipnotizado pelo lugar, mas acabou cedendo.
Assim que seus pés cruzaram a soleira, as portas se fecharam sozinhas, com uma força violenta, quase como se o sanatório tentasse impedir nossa saída. O elevador tremeu, sacolejando, e então começou a subir de novo, obedecendo à sequência. Eu sabia, no fundo, que não tínhamos visto apenas um corredor restaurado. Havíamos olhado para dentro de uma ferida aberta que ainda supurava memórias, e que algo naquele andar estava esperando por nós. O elevador subia com um ranger profundo, como se cada engrenagem reclamasse da nossa presença. O ar estava mais denso do que nunca, e eu tinha a sensação de que, a cada metro que subíamos, mais fundo adentrávamos em algo que não era apenas concreto e ferro. Ninguém falava. O silêncio era quase insuportável, mas ao mesmo tempo, nenhum de nós tinha coragem de quebrá-lo. Lara se encolhia num canto, os olhos fixos no chão metálico, como se recusasse a ver o que estava por vir. Noah mordia os lábios, inquieto, mas ainda tentando disfarçar sua ansiedade com pequenos sorrisos que não enganavam mais ninguém. Ícaro, por outro lado, parecia alheio ao medo comum. Estava rígido, os olhos fixos nos números que se iluminavam conforme o painel marcava a subida. Quando o ponteiro parou no 16º andar, senti meu estômago despencar. O elevador rangeu e as portas começaram a se abrir. Do outro lado, havia um corredor estreito, iluminado por uma luz amarelada e mortiça, como a de lâmpadas antigas prestes a queimar. As paredes estavam úmidas, e no fim do corredor, parcialmente envolta pela penumbra, havia uma figura. Eu a vi primeiro, mas logo percebi que todos também haviam percebido. Era alta, magra demais, os braços compridos pendendo ao lado do corpo. Estava parada, imóvel, até que, lentamente, um dos braços se ergueu. A mão se abriu e começou a acenar para nós. O gesto era lento, quase robótico, como se fosse repetido em um loop infinito. Não tinha naturalidade, não tinha calor humano. Era apenas um movimento. Não, Lara sussurrou, recuando até bater contra a parede do elevador. Isso não é gente. Noah forçou uma risada curta, mas sua voz estava trêmula. Deve ser, sei lá, uma ilusão, reflexo, talvez um... A frase morreu na garganta dele. A figura não parava de acenar, cada vez mais devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo para esperar nossa resposta. Ícaro, pela primeira vez desde que entramos no elevador, mostrou medo de verdade. Sua voz foi firme, mas baixa, quase um sussurro ordenado. Não respondam, não façam nada. Meu coração disparava no peito, e eu não conseguia tirar os olhos daquela mão balançando. Era hipnótico. Parte de mim queria levantar o braço, devolver o gesto, como se fosse um impulso impossível de controlar. E então Noah, como sempre, foi quem cedeu primeiro. Ele inclinou o corpo para fora do elevador e murmurou: "Ei, quem é você?" A figura parou imediatamente. O braço ficou suspenso no ar, congelado. O aceno cessou. O corredor inteiro mergulhou em um silêncio ainda mais profundo, como se tivesse prendido a respiração junto conosco. Eu senti uma pressão nos ouvidos, como quando estamos embaixo d'água. A figura, imóvel, virou a cabeça em nossa direção. Não vi um rosto, não havia traços, apenas uma sombra densa, sem detalhes. Mas eu senti que aquilo olhava diretamente para mim. "Fecha a porta. Agora." Ícaro ordenou, sua voz cortante. Noah hesitou, ainda paralisado pelo que tinha visto. Eu quase gritei com ele, mas antes que pudesse, as portas começaram a se mover por conta própria, fechando-se lentamente. No instante em que a fresta final se fechava, vi a figura dar um passo à frente. Não correu. Não avançou rápido. Apenas caminhou em nossa direção como se soubesse que, na próxima vez que as portas se abrissem, nós ainda estaríamos lá. O elevador sacolejou violentamente e começou a descer. Eu me apoiei na parede tentando controlar o pânico. "O que era aquilo?" Lara perguntou, quase chorando. "O que era aquela coisa?" Ícaro respondeu sem tirar os olhos do painel, onde a luz marcava a descida. Não era algo que devêssemos ver. Ninguém contestou. E então, o ponteiro marcou o 5º andar. As portas começaram a se abrir novamente.
As portas se abriram para o cinto andar e, no mesmo instante, a sensação de frio se intensificou. Não era apenas a umidade que vinha do corredor. Era um gelo que parecia nascer de dentro, percorrendo a espinha e paralisando os músculos. O corredor diante de nós era diferente dos outros. Não havia móveis, nem janelas, nem qualquer sinal de uso. Era apenas um espaço vazio, escuro, iluminado apenas pela lâmpada trêmula de dentro do elevador. O silêncio era tão absoluto que o som da minha respiração parecia uma invasão. Foi então que ela apareceu. Do fundo do corredor surgiu uma figura humana. Caminhava lentamente, os passos ecoando como batidas secas contra o concreto. Sua forma era normal demais. Era isso que a tornava aterrorizante. Não era monstruosa, não tinha deformidades grotescas. Era apenas uma mulher. Seus cabelos caíam sobre os ombros, escuros e lisos. O rosto era jovem, quase delicado, mas havia algo de errado. Os olhos eram fixos demais, o sorriso leve demais, como se cada detalhe tivesse sido cuidadosamente esculpido para parecer confiável. E, no entanto, nada nela era natural. Ícaro, com a voz quase imperceptível, disse: "Não falem com ela." A figura se aproximou devagar, e cada passo parecia ritmado com as batidas aceleradas do meu coração. Quando chegou diante do elevador, sem hesitar, entrou. Nós recuamos instintivamente contra a parede metálica, abrindo espaço como se fôssemos marionetes, puxadas por fios invisíveis. A mulher se posicionou no centro, ereta, olhando para a frente, sem sequer piscar. O silêncio era absoluto. O único som era o leve rangido da cabine e o zumbido da lâmpada no teto. Lara começou a tremer ao meu lado. Seus dedos agarraram meu braço com tanta força que suas unhas cravaram na minha pele. Noah tentava disfarçar o medo, mas sua respiração acelerada o denunciava. Ícaro mantinha os olhos fixos no painel de botões, sem encarar a entidade, como se soubesse que olhar diretamente para ela seria um erro fatal. Eu não conseguia parar de observá-la. Aquela coisa se parecia tanto com um ser humano que a mente quase aceitava. Mas não era. Eu sabia que não era. O movimento dos ombros quando respirava, o leve balanço do corpo, até a postura, tudo era ensaiado, como uma imitação perfeita. O painel do elevador se acendeu sozinho. O botão do primeiro andar foi ativado, mesmo sem ninguém tocar nele. A máquina começou a se mover para baixo. Meu estômago afundou. Lembrei das inscrições nas paredes. Depois que ela entrar, pressione o primeiro andar, mas não será o primeiro andar que vai se abrir. E foi exatamente isso que aconteceu. O elevador deveria ter descido, mas, em vez disso, a luz do painel mudou e marcou o 10º andar novamente. O mesmo onde a figura que acenava havia nos encontrado. A entidade não reagiu. Apenas permaneceu de pé, imóvel, como se aquilo fosse parte do ritual. Ícaro fechou os olhos, respirando fundo, e disse, baixo, apenas para nós: "Agora é tarde demais. Já estamos dentro do jogo." Eu não queria acreditar. Parte de mim ainda gritava que era uma coincidência, uma ilusão coletiva, uma brincadeira de algum maldito arquiteto do passado. Mas não era. A cada segundo, a realidade se desfazia um pouco mais. E eu percebia que o elevador não era só uma máquina de ferro. Era uma porta. E nós tínhamos deixado a porta se abrir. O elevador tremeu violentamente ao parar, como se tivesse batido contra algo invisível. As portas se abriram com dificuldade, rangendo, e por um instante pensei que voltaríamos a ver o mesmo corredor sombrio do 10º andar. Mas não. O que se revelava diante de nós parecia ser o próprio sanatório, mas diferente. Era como se estivéssemos no mesmo prédio, só que deslocados. As paredes ainda estavam cobertas de musgo, os corredores úmidos, mas havia detalhes que não combinavam. Uma porta que antes estava destruída, agora estava intacta. Um quadro que lembrava ter caído no chão, agora pendia perfeitamente na parede. Lara deu um passo hesitante para fora do elevador, e eu quase gritei para que ela voltasse, mas ela parecia hipnotizada. A cada metro que avançava, percebia mais diferenças. O corredor era igual, mas não era.
como se fosse uma cópia mal feita, um reflexo distorcido. Ícaro murmurou baixo. Espelhos. Não estamos saindo. Estamos entrando em reflexos. Noah soltou uma risada nervosa. Então é isso? Ficamos presos em versões alternativas do mesmo lugar? Ótimo, Caleb. Sua ideia genial de aventura acabou sendo um passeio turístico pelo inferno. Eu queria retrucar, mas a verdade é que ele estava certo. O que começou como curiosidade já tinha se tornado uma armadilha sem saída. Voltamos correndo para o elevador, mas quando as portas se fecharam e reabriram, estávamos em outro corredor. O mesmo corredor, mas não o mesmo. Agora havia móveis alinhados contra a parede, limpos demais para um prédio abandonado. Havia até uma cadeira de rodas, parada como se alguém tivesse acabado de deixá-la ali. Noah chutou a parede com raiva. Isso é um labirinto. Não importa o que façamos, o elevador só vai nos levar de volta para cá. Eu encostei na parede e senti algo estranho. O concreto estava morno, pulsando como se tivesse um coração. Afastei a mão imediatamente. A entidade ainda estava conosco. Ela permanecia em silêncio absoluto, imóvel no canto do elevador, os olhos fixos em nada. Mas eu sabia que ela nos observava sem precisar olhar. A cada troca de andar, ela continuava lá, como se fosse parte inevitável da cabine. Lara começou a chorar baixinho, quase sem conseguir respirar. Eu não aguento mais, eu quero sair daqui. Por favor, vamos sair. Não adianta, respondeu Ícaro, a voz rouca. Cada saída leva a uma cópia. Quanto mais tentarmos, mais fundo vamos cair. E ele estava certo. Apertávamos botões, as portas se abriam e sempre havia uma nova versão do sanatório. Ora mais destruída, ora mais intacta, ora com sons que não deveriam existir. Uma vez, ao abrir as portas, ouvimos risadas infantis ecoando pelo corredor vazio. Noutra, ouvimos passos correndo ao fundo, mas não havia ninguém. Cada repetição nos consumia mais. Era como se estivéssemos sendo diluídos dentro do prédio. Nossa noção de tempo se desfazendo. Eu não sabia se já tínhamos passado horas ali ou se eram apenas minutos. Noah se desesperou. Eu não vou ficar preso aqui, ele gritou, tentando forçar as portas para abrirem um andar qualquer. Ícaro o puxou de volta com violência. Se você sair no lugar errado, não volta mais. E o que você sugere? Noah respondeu, os olhos arregalados, cuspindo as palavras. Ficar aqui até enlouquecer? Até ela. Ele apontou para a entidade imóvel. Até ela decidir o que fazer com a gente? Todos ficamos em silêncio. Ninguém queria admitir, mas a verdade estava diante de nós. Não havia saída. Eu sentia que o prédio não era apenas ruínas. Era uma fronteira. Uma membrana entre o nosso mundo e outro. E nós havíamos atravessado sem querer, como crianças mexendo em algo que não entendem. A cada porta que se abria, o sanatório nos oferecia uma nova versão de si mesmo, como um espelho quebrado refletindo infinitas imagens. Mas nenhuma era original, nenhuma era real. E eu já não sabia se ainda havia um caminho de volta. Eu já não sabia mais quantas vezes as portas do elevador haviam se aberto. 10? 20? Cada vez que encarava aquele corredor, ele era o mesmo, e ao mesmo tempo não era. O sanatório se multiplicava diante de nós. Uma cópia dentro de outra cópia, como um jogo de espelhos sem fim. Lara chorava sem controle, agarrada ao meu braço, as unhas cravadas na pele. Noah andava de um lado para o outro dentro da cabine, suando, os olhos arregalados, cuspindo frases sem sentido. Ícaro permanecia em silêncio, como se aceitasse a prisão. E a entidade, ela estava ali, sempre imóvel, sempre humana demais para ser real. Eu não aguentava mais. Chega! Gritei apertando com força o botão do térreo. Eu vou sair, aconteça o que acontecer. As luzes do painel piscaram e o elevador começou a se mover. O rangido metálico soava diferente desta vez, mais profundo, como um gemido final. Lara soluçava, Noah murmurava que estávamos mortos e Ícaro apenas fechava os olhos. Quando as portas se abriram, o choque me fez vacilar. Era o sanatório. O mesmo corredor em ruínas que havíamos visto ao entrar. As paredes quebradas, o musgo, a poeira,
o teto desabado deixando entrar o céu cinzento. Era exatamente como lembrava. Voltamos, Lara disse, quase rindo em meio ao choro. Voltamos. Noah correu para fora imediatamente, caindo de joelhos no chão. Ele tocava o concreto, como se quisesse sentir que era real. Lara saiu logo atrás, sem olhar para trás. Ícaro não se moveu. Caleb, disse sua voz grave, não confie no que está vendo. Olhei para ele, confuso. O que você quer dizer? Ele abriu os olhos devagar e acrescentou: o sanatório tem muitas faces. Às vezes, ele te devolve. Às vezes, só te mostra mais um reflexo. Um arrepio percorreu meu corpo. Lara gritava para que eu fosse com eles, já correndo pelo corredor em direção à saída. Noah ria, eufórico, como se tivesse vencido um pesadelo. Eu estava prestes a seguir quando me virei para o elevador uma última vez. A entidade ainda estava lá dentro, imóvel, olhando para mim. Mas dessa vez havia algo diferente. Ela sorria. As portas se fecharam devagar, sem pressa, até que a cabine desapareceu. Corri. Corri com todas as minhas forças até alcançar a saída. A luz do sol me atingiu e o vento frio da serra encheu meus pulmões. Lara estava caída no chão, chorando. Noah ria, mas seu riso soava quebrado, instável, como se não fosse mais dele. Ícaro. Ícaro nunca saiu do elevador. Olhei para trás uma última vez. O prédio estava quieto, imóvel como sempre fora. Mas eu sabia. No fundo, sabia que o sanatório não nos deixaria realmente escapar. Talvez estivéssemos apenas em outro reflexo, talvez nunca tivéssemos saído. E mesmo agora, escrevendo essas palavras, eu não consigo ter certeza se o mundo ao meu redor é o real ou apenas mais uma cópia entre tantas. Só sei de uma coisa. Desde aquele dia, não consigo mais olhar para um elevador sem sentir que ele me observa de volta. E assim termina essa sinistra história. Me conta se curtiu nos comentários. Um abraço assombrado a todos meus ouvintes do Vazio e até a próxima história.